Vamos orar, queridos, que hoje nós queremos liberar uma palavra assim queremos gerar o entendimento do seu coração. Pai, que bom poder estar sentado à tua mesa, Senhor. O Senhor nos convida a sentar à mesa contigo. Nós, Senhor, na verdade não somos dignos, mas mesmo assim o Senhor nos chama. E agora nós queremos nos alimentar da tua palavra, queremos nos alimentar de ti, Senhor. Queremos alimentar o nosso espírito. Por isso, Senhor, nós oramos, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos dá entendimento, Senhor. Arranque da nossa mente todos os véus que nos impedem de compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ler a palavra. Depois é você senta. Depois. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, verso número 5. E nós vamos falar hoje o que significa riscar o nome do livro da vida. Riscar o nome do livro da vida. Vamos lá. Diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Apocalipse 3, 5. Achou aí? Acharam? O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Você pode sentar, marque aí na sua Bíblia, porque às vezes a pessoa ela gosta de ler na hora que o pastor está pregando, daí ela fica tão descobrindo tantas coisas ali no texto que esquece de ouvir a palavra. Então marca aí, deixa reservado. Queridos, este talvez é um dos textos que mais incompreendidos da palavra de Deus, e um dos textos onde ocorrem interpretações erradas, porque muitos entendem que Jesus está falando, porque é uma palavra de Jesus, né? É Jesus quem está dizendo. Muitos entendem que Jesus está falando sobre salvação. Então, riscar o nome do livro da vida significa que alguém perdeu a salvação. Então, nessa noite, nessa tarde, nós precisamos, se nós entendermos, querido, vamos dizer assim, uma coisa está ligada na outra. Se nós entendermos o que significa entrar na vida e a vida entrar em mim, o que significa entrar na vida e a vida entrar em mim, se você conseguir responder isso, você consegue entender o que é que Jesus está falando nesta carta de Apocalipse. Então, durante essa palavra, eu vou fazer algumas perguntas, e quem souber responder, ou quem quiser responder, por favor, se manifeste, mesmo que você, eu vou dizer, porque o pastor vai achar que eu não sei, que não sei o quê. Então você pode falar, não tem problema. Eu estou te autorizando a falar, amém? Eu vou perguntar algumas coisas e você vai me dizer o que é, o que não é, enfim. E aí nós queremos ver isso na palavra. Porque a gente precisa entender que muitas coisas que nós ouvimos, muitas coisas que nós recebemos, muitas coisas que nós aprendemos, às vezes ao longo de muitos anos de fé, não é bíblico, não está na palavra, ou a interpretação está errada, e foi sendo passada
de uma geração após a outra, como um papagaio de pirata. Então alguém um dia falou, e alguém ouviu e achou bonito e repetiu. Daí o outro ouviu, achou bonito e repetiu. O outro ouviu, achou bonito e repetiu. E assim, geração após geração, ninguém parou para ver exatamente do que a palavra está falando. Então alguém pensa que Jesus está falando A e Jesus está falando B. Alguém pensa que Jesus está falando B e ele está falando C. Jesus está falando de uma coisa e as pessoas estão interpretando como se fosse outra. Amém? Você vai responder quando eu perguntar? Ninguém vai responder, porque ninguém quer saber. Estou vendo que não vai ter ninguém para me falar. Primeira coisa que eu quero que você me responda. Quando nós somos salvos? Quando nós somos salvos? A pergunta é: você entrou na vida ou a vida entrou em você? Hã? A vida entrou em nós. Essa é a questão. Quando nós recebemos a Jesus, quando nós somos salvos, a vida entrou em nós. Que vida? A vida de Deus. Amém? A vida de Deus. Mas a palavra de Deus algumas vezes fala de entrar na vida. E aí quando a palavra fala de entrar na vida, aí que cria as confusões. Nós no Brasil temos um problema das traduções que foram feitas da Bíblia, das mais variadas versões, e que às vezes, para contemporizar a palavra, para tornar a palavra um pouco mais acessíveis, às vezes se muda o sentido de alguma coisa, se tira uma parte do significado, de maneira que alguém lê e faz confusão, porque a nossa língua portuguesa por si só, ela já faz confusão. O nosso português brasileiro, ele já faz confusão. Uma pessoa diz assim, ó, pinta. Pinta pode ser o quê? Uma mancha na pele, uma pinta. Pode ser, você vai lá naquele lugar, pinta lá, comparecer no lugar. Ou então, pintar uma parede. Então, aí você pega um idioma desse que faz tanta confusão, e aí você pega um texto da palavra de Deus, e na hora de se fazer a tradução, os camaradas querem tornar isso de uma forma mais fácil de entender, e às vezes ela acaba mudando o sentido, mudando o significado. Amém? Você consegue entender isso? Amém? Então tá. Então vamos lá. O texto começa dizendo: o vencedor. O vencedor, e tudo depois que está relacionado a esse texto, está relacionado ao vencedor. A pergunta que eu faço agora: quem é o vencedor? Todo salvo é o vencedor? Não. Não? Quem é o vencedor? Hã? Os que? Eu não entendi. Os que herdaram o reino. Sim, é os que herdaram o reino, mas eu queria saber mais. Quem são esses? Quem é? Porque nesse livro de Apocalipse, várias vezes Jesus diz: ao vencedor eu vou dar tal coisa, ao vencedor eu vou dar. E esse termo ao vencedor, ele está sempre relacionado à recompensa, e grandes recompensas. Então, o vencedor não é, primeiro, não significa que esse termo, o vencedor, ele esteja se referindo a todos os salvos, porque essa pessoa pega assim, mas lá na palavra diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então Jesus fala lá em Apocalipse: o vencedor sou eu, porque eu já sou mais do que vencedor. E não é. O vencedor, ele se refere a um filho maduro. A um filho maduro. Se nós fôssemos pegar aqui, se todos nós aqui fôssemos uma única família, tá bem? Todos nós aqui, primo, irmão, tio, um pai, madre, enfim, todos fôssemos uma grande família. Então o menorzinho de todos aqui seria o Inácio, eu acho, né? O Inácio, e depois ainda até chegar lá na irmã Lourdes,
que é a mais idosa entre todos aqui, né? A anciã. Aí, nós vamos ver que nessa família, nós temos o Inácio, que é recém, está tomando conhecimento da vida, e vai indo, daí tem os maiorzinhos, tem os adolescentes, tem os jovens, tem os adultos, até chegar ao idoso. Mas entre todos esses tem aqueles que ainda não trabalham, aqueles que não se sustentam, aqueles que são sustentados pelos pais, aqueles que ainda não são maduros, aqueles que ainda não respondem por sua própria vida. A mesma coisa no reino de Deus. No reino de Deus você vai encontrar desde daquele que se converteu na hora da morte, daqui a gente sempre fala ladrão da cruz, mas ele deixou de ser ladrão porque ele se converteu, mas vamos dizer, desde o ladrão da cruz até alguém do nível do apóstolo Paulo. Amém? Alguém liga para mim o ventilador ali, por favor? Se não é incômodo, senão eu vou tirar o casaco. Então nós temos na família de Deus, no reino de Deus, desde alguém como o ladrão da cruz, que recebeu a Jesus, que foi salvo e morreu, foi salvo e morreu, até chegar alguém do nível, da qualidade, da estatura do apóstolo Paulo, o grande mestre. Amém? Então nós temos alguém que foi salvo, que morreu, mas que não foi discipulado, não foi batizado, não cresceu na fé, não entendeu a palavra, foi salvo. Mas nós temos também homens e mulheres do nível e da estatura do apóstolo Paulo, mestre, homens e mulheres de nível diante do Senhor. Seria uma grande injustiça dizer que todos os salvos estão no mesmo nível. Você não concorda comigo? São bilhões no mundo inteiro. Bilhões no mundo inteiro. Bilhões. Se nós fôssemos pegar no Brasil, que diz que tem 50 milhões, se você pegar esses 50 milhões e você perguntar quantos foram discipulados, quantos entendem a palavra, quantos têm entendimento da palavra, quantos já ouviram o Evangelho, sendo que muitos, 80% talvez mais, só foi tocado uma única vez pelo Espírito Santo no dia que recebeu a Jesus, e depois o Espírito Santo ficou lá, ele ficou aqui, e nunca mais. E nunca mais. Ele está no nível daquele ladrão da cruz, recebeu a salvação e deu. Ele não entendeu mais nada, não aprendeu mais nada, e o dia que ele morrer, ele vai morrer como uma criança na fé. Você consegue entender isso? Agora, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Amém. Amém? Qual é o desejo de Deus? Que todos nós cheguemos à estatura. Vocês olhem para mim, deixa o Samuel mexer no ventilador lá, olhem para cá, ouçam a palavra. Presta atenção. O desejo de Deus não é que haja na igreja alguém milhares, bilhões que sejam como o ladrão da cruz, que apenas foi salvo, e algumas centenas de pessoas como o apóstolo Paulo, grandes mestres, grandes líderes de alto nível. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o desejo de Deus. O desejo do Senhor é que toda a sua igreja, todo o seu corpo, todos os seus filhos sejam sacerdotes, sejam adoradores e entendam a palavra e estejam aptos a ensinar a palavra. Amém? Amém. Então, quando a palavra diz o vencedor, ela não está dizendo todos os cristãos, ela está se referindo aos filhos maduros. Quem são os filhos maduros? Aqueles que negaram a si mesmo, aqueles que seguiram ao Senhor, aqueles que carregaram a sua cruz, alguns que foram provados até o sangue, que morreram por causa de Jesus. Ainda hoje eu publiquei um texto do chileno Vergara, que ele fala das realidades do Oriente Médio. E ontem ele falava que um senhor chegou e
e aquele senhor, toda vez que falava com ele, dizia: eu sou cristão, me dê um certificado de batismo. E ele ficava assim, ficou na dúvida, e não deu aquele certificado para aquele senhor. E um dia um pastor de lá, daquela localidade, daquele país, lá do Irã, disse para ele: olha, cuidado, porque existem muitos falsos cristãos, que eles chegam aos líderes, aos pastores, e pedem um certificado de batismo, porque o certificado de batismo é um dos documentos exigidos para que alguém que sai do Irã vá para a Europa, vá buscar asilo em outra nação. Então, se ele diz que é cristão, isso vai facilitar para ele. Se ele prova isso com um atestado, com um certificado de batismo, isso vai facilitar a entrada dele numa outra nação. Ele nunca se converteu, mas ele quer um certificado de batismo. E hoje, então, ele estava falando de cristãos que lá naquele país, que quando eles se convertem, quando eles recebem a Jesus, a maioria perde tudo. Perde a família, é expulso da família, perde herança, perde recursos, perde a sua própria propriedade, a sua casa, a sua moradia, perde o emprego e vão viver na rua. Vão literalmente viver pela fé. E quando outros não são mortos por causa da fé, eles são mortos porque negaram a fé islâmica e agora professaram a fé em Cristo, abandonaram o islamismo e agora estão crendo em Jesus. E esses cristãos, eles são provados até a morte, até o sangue. Então, como que nós vamos dizer, imaginar que no reino de Deus todos são iguais, se para nós aqui no Brasil, às vezes, o ser perseguido é quando alguém coloca lá um textinho, michuruca lá no Facebook, falando alguma coisa, que às vezes até é verdade, mas vamos lá, falando alguma coisa, as pessoas dizem: estão me perseguindo, olha, o diabo se levantou. E alguém imaginar que isso é perseguição, enquanto que lá do outro lado do mundo as pessoas estão literalmente morrendo por causa de Jesus. Nós não podemos dizer que essa igreja que tem tantas diferenças no mundo inteiro, que todos são iguais, que todo nível é igual. Não é. Não é. Porque se você pegar um brasileiro e dizer para ele: se você então continuar com esse negócio de cristão, eu vou tirar a tua herança, vou tirar a tua propriedade, eu vou te expulsar da tua casa, vou tomar a tua casa, vou te botar na rua, tu vai ficar desempregado. A maioria vai dizer: não, agora o que quer que eu seja? Na hora vai abandonar. E lá não, lá se sabe que se você se tornou cristão, você vai morrer. Você assinou o teu atestado de óbito, só basta saber quando que vai ser morto. Você entende? Então, quando a palavra fala de filhos maduros, ele está falando disso, que nós temos que buscar, nós filhos de Deus, temos que crescer no entendimento, crescer na palavra, crescer no nosso relacionamento com Deus. Isso é o vencedor. Agora vamos falar do livro, porque eu acho que é o que você quer saber do livro, pastor. Eu quero saber do livro. Pula logo para essa parte. Então vamos para o livro. Vamos lá. A palavra de Deus, ela fala de alguns livros. Ela fala, no Antigo Testamento, várias vezes fala do livro da lei do Senhor, que é a palavra de Deus, a lei do Senhor. O livro da lei do Senhor, até você sabe, até Jesus vir, quais eram os livros da Bíblia que eles usavam? O Velho Testamento e o Pentateuco. Quem é que sabe? Quais eram os livros que eles usavam? O Antigo Testamento. A lei do Senhor era o Pentateuco. E eles tinham, lógico, só tinham o Antigo Testamento. Então a palavra fala do livro da lei do Senhor. A palavra fala do livro, antes de eu falar desse livro, quando você é salvo, quando você foi salvo, você já disse, a vida entrou em mim. Quando você foi salvo, o seu nome foi escrito no livro. O seu nome foi escrito no livro. A pergunta é:
Que livro é esse onde o seu nome foi colocado? Onde o seu nome foi escrito? Quem é que sabe? Hã? Livro da vida? Quem pastor é o livro da vida? Levanta a mão. Só a Lavínia que tem uma ideia sobre isso? Quem mais acha que é o livro da vida? O Bica. Só 3, 4 que tem opinião. O resto assim, eu não vou levantar a mão, que eu não sei. Se eu levanto a mão e eu estiver errado, não há problema. Quando nós somos salvos, quando nós recebemos ao Senhor, o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. Amém? Então vamos ver, Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Todos os salvos, todos que já foram salvos, estão com o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Diz assim, Apocalipse 13:8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que livro é esse? Lá nesse livro, toda pessoa da face da terra, desde que o mundo é mundo, que recebeu a Jesus, que foi salvo, está com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O nome é o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Vamos lá, Apocalipse 21:27. Bem no finalzinho, ele está falando sobre a Nova Jerusalém. Quem vai habitar a Nova Jerusalém? Diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Quem tem o seu nome lá? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu pensei que alguém ia dizer, não sei agora. O seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Amém? Mas não é desse livro que capítulo 3:5 está se referindo. Agora, existe um outro livro, o livro da vida. Esse livro da vida, o livro da vida do Cordeiro fala de salvação. Fala que todo salvo está com o seu nome lá. O livro da vida, ele está relacionado a recompensas. Você sabe que um dia todos nós salvos vamos comparecer diante do Senhor no tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, todos nós seremos julgados. O primeiro juízo de Deus, o primeiro julgamento de Deus será sobre a igreja. A igreja vai ser julgada. A palavra de Deus diz: é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Então, muito antes de julgar aqueles que nós imaginamos serem os ímpios, os perdidos, os mundanos, enfim, muito antes disso, o Senhor vai julgar a igreja. E quando Ele for julgar a igreja, Ele não vai julgar se você é salvo ou não é salvo, porque se você é salvo, você estará lá nesse tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo só chega quem está com o nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Só chega quem está salvo. Mas nesse tribunal de Cristo, entre as várias coisas que vão acontecer, onde a grande maioria pensa que todos os salvos vão comparecer e que todo mundo vai ganhar coroa de ouro com pedrinha encravada, todo mundo, só vai fazer uma fileirinha assim, daí vai aparecer um monte de coroa, essa é tua, essa é tua, essa é tua, essa é tua. Não é bem assim. Então, o Senhor Jesus vai julgar
julgar os salvos. Qual será o critério? O que o Senhor vai julgar na igreja? Hã? As nossas obras. As nossas obras. As nossas obras. O apóstolo Paulo, quando ele fala de salvação, ele diz: nós somos salvos pela fé. Não depende de obras. Mas a mesma palavra que diz que nós somos salvos pela fé e que não dependemos de obras, ela diz que se você diz que tem fé e não tiver obras, então alguma coisa está errada. A mesma palavra que diz: eu não preciso fazer nada para ser salvo, ou seja, não é por minhas obras, ela também diz que, sendo salvo, eu tenho que apresentar as obras que são realizadas por minha fé. Então nós, como igreja, vamos nos apresentar diante do Senhor para ser julgados em nossas obras. Entre as disciplinas e as recompensas está a questão de entrar na vida. Entrar na vida. E a gente vai ver o que significa isso. Nós já entendemos que quando somos salvos, a vida entrou em nós. Mas Jesus várias vezes ele menciona a questão de que forma nós podemos entrar na vida. Quando a palavra fala em entrar na vida, ela está se referindo a desfrutar de Cristo. Haverá um período de tempo que é chamado de milênio, onde os filhos maduros e aqueles que entrarem na vida irão desfrutar de Cristo. Amém? Eles irão desfrutar de Cristo. Se você entrar na vida, significa que você vai desfrutar de Cristo, vai estar com Cristo, vai governar com Cristo. Haverão várias recompensas. E esse livro da vida, ele é citado desde o Antigo Testamento. Você quer ver? Êxodo 32. Uma ocasião, o Senhor disse que iria arriscar do livro da vida. Êxodo 32, verso 32. Ele diz assim, ó: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés e Deus não estão falando de perder a salvação, mas estão falando da maneira como nós lidamos com o pecado. Lá no livro de Mateus, Jesus fala em várias parábolas como o Senhor vai tratar a igreja, como o Senhor vai julgar a igreja, e a forma que Ele vai julgar a igreja tem a ver a forma como nós individualmente lidamos com o pecado. Então você lembra que Ele diz assim, ó: assim o meu Pai fará. Quando Ele fala que aquele homem que não perdoou, que teve uma dívida grande que foi perdoada, e que ele não perdoou o outro que devia menos, e aí ele manda prender o outro, não soube perdoar a dívida. E aí as pessoas vão ao Senhor e dizem: olha, ele fez isso. E aí o Senhor chama ele e diz: por que você não foi compassivo? Eu te perdoei uma grande dívida. Você não podia ter perdoado a dívida dele também? Então o Senhor entrega ele para quem? Aos verdugos. E diz assim, ó: levem-no para a prisão e que ele fique lá até que a dívida seja paga. E aí Jesus encerra essa parábola dizendo: assim o vosso Pai, ou meu Pai, fará com cada um de vós que não perdoardes
perdoai-lhes aqueles que lhes ofendem. Jesus falou de uma grande dívida e de uma dívida pequena. Jesus disse: os seus muitos pecados foram perdoados, mas você não tem condições de perdoar o outro que fez alguma coisa para você, que te ofendeu. Você tem uma grande dívida perdoada, mas não é capaz de perdoar o outro que te deve muito menos. Porque o que é uma multidão de pecados que é capaz de te enviar ao inferno, comparado com uma ofensa que alguém te faça? É disso que Jesus está falando. Então o que Jesus está dizendo? Dependendo da forma como eu, igreja, lidei com os meus pecados, assim será o meu julgamento diante do Senhor. É disso que a palavra está falando. Mas não tem apenas esse texto. Filipenses 4:3, o apóstolo Paulo fala do livro da vida. Ali Moisés disse: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não perdoar, então eu não quero desfrutar também de Cristo. Me risca aí desse nome, me risca desse livro. Agora o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:3, ele vai se referir a pessoas que foram muito importantes na implantação do Evangelho. E ele diz assim, ó: essas pessoas estão com o seu nome escrito no livro da vida. Se eu achar aqui, Filipenses 4:3, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como também Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Essas pessoas foram tão ativas, tão importantes e trabalharam tanto para a expansão do reino, do Evangelho, que com certeza tudo que essas pessoas fizeram para o Senhor lhes dá a garantia de que quando se apresentarem diante do Senhor, elas terão permissão para entrar, para receber as recompensas no tempo do julgamento. Então, tamanha foi a participação dessas pessoas na expansão do Evangelho, que o apóstolo Paulo diz assim, ó: os seus nomes estão no livro da vida. Porque assim mesmo o apóstolo Paulo, você lembra que um dia ele falou de pessoas que lhe perseguiram, que lhe incomodaram, pessoas que eram salvas, mas que se tornaram um problema na vida dele, e que ele diz assim, ó: eu entreguei o corpo para Satanás para que a alma fosse salva. É isso mesmo, você fica surpreso, né? Essas pessoas perturbaram, eram salvos, porque eles dizem, ó: eu entreguei o corpo a Satanás para ver se salva a alma, porque é uma pessoa que foi salva, e aí ao invés do Espírito Santo entrar nele, entrou um demônio, uma perturbação dele. É um perturbado, é uma pessoa que criou tanto problema para o apóstolo Paulo, que ele diz assim, ó: chegou um momento em que não podendo mais lidar, não havendo mais argumento, não havendo mais como lidar com essa pessoa, eu entreguei para o diabo para ver se salva a alma. Esse mesmo Paulo diz: essas pessoas trabalharam tanto pelo reino, que com certeza os seus nomes estão no livro da vida. Então o livro da vida trata de recompensa. Estar no livro da vida significa que eu vou receber recompensa. Estar no livro da vida significa que eu estou apto a desfrutar de Cristo durante o seu reino milenário. Amém? Está dando para entender até aqui? O que mais que a palavra de Deus fala? Mateus 18. Você quer ver um texto que muitas pessoas... eu vou ler alguns aqui que as pessoas fazem confusão. Mateus 18. Jesus está falando sobre como nós lidamos com o pecado. Como nós lidamos com o pecado? Mateus 18, verso 8 e 9. Mateus 18, verso 8 e 9. Diz assim, presta atenção. Portanto,
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é o quê? Entrar na vida. Entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, sendo lançado no fogo eterno. Jesus ele fala de 2 coisas que tratam desse período da igreja. Então o que ele está falando? Entrar na vida. Ele está dizendo o quê? Qual é o problema do homem? O problema do homem todo está na alma. Amém? O problema do homem todo está na alma. O espírito foi salvo imediatamente. A vida de Deus entrou no espírito. A alma vai sendo salva conforme nós a levamos para a cruz, conforme nós vamos negando a si mesmo, conforme nós vamos carregando a nossa cruz, conforme nós vamos lidando com o velho homem, a nossa alma vai sendo salva. E o nosso corpo só vai ser definitivamente salvo quando ele nos ressuscitar e lá adiante ele receber um corpo glorificado. Aí termina. Aí nós não estaremos mais sob o efeito da corrupção do corpo. Ou seja, depois que entrarmos na eternidade, depois que o nosso corpo for glorificado, nunca mais vamos envelhecer. Amém? Nunca mais vamos lidar com coisas que lidamos agora. Aí eu estou muito gordo, não sei o que, a pressão está alta, tem muita glicose, tem não sei o que, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que caminhar, porque se não caminhar, estraga o coração, tem que fazer exercício. Nós lidamos com essa corrupção do corpo enquanto estivermos aqui, e disso não vamos fugir. Mas chegará um dia em que nós receberemos de Cristo um corpo glorificado e nunca mais o cuidado com o corpo vai ser problema. Nunca mais alguém vai ter que consultar o médico para saber como está a sua saúde. Amém? Então esse processo de lidar com a alma, a palavra fala de concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É um desejo descontrolado. Concupiscência da carne é um desejo descontrolado. Isso está onde? Na alma. O que é um desejo descontrolado? É aquela pessoa que diz assim, ela passa na frente de um bar e ela diz assim, eu tenho que entrar, eu tenho que tomar um trago, porque se eu não tomar um trago, aí o pessoal fala assim, dá uma fissura, dá uma coisa nele, tem que beber. Mas isso serve para qualquer outro tipo de pecado e que aquilo se torna uma compulsão. Tem pessoas que têm compulsão por pornografia, pessoas que têm compulsão por qualquer outra coisa, por mentir. Eu já conheci pessoas que mentiam tão descaradamente que mesmo quando elas foi mostrada que elas estavam mentindo, elas continuaram mentindo. Eu conheci uma menina aqui em São Gabriel. Ela um dia veio para mim e disse assim, pastor, eu vim conversar com o senhor porque eu sou adotado. Eu descobri agora há pouco que o meu pai, ele mora lá em São Leopoldo. E o meu pai é o dono de uma grande revenda de automóveis. E tem uma tia que não quer que eu receba a herança. E essa tia contratou um matador para me matar. E aí, esse matador já tentou me matar. E o meu pai, então, ele paga o motorista para vir, eu me espero em casa, e para todo lugar que eu vou, esse motorista me leva e fica me esperando. Às vezes, ele me acompanha assim de longe, para me proteger de eu não ser morta. E aí o meu pai está depositando todo mês, eu já tenho lá não sei quantos milhões na minha conta do banco lá, não sei quantos mil, que é para mim fazer faculdade e tal. Isso é. E foi. Aí um dia eu perguntei, mas eu nunca vi você chegar aqui de carro. Não, mas é que ele me deixa lá na esquina para não ficar muito evidente assim. Aí foi um dia e disse assim, ô fulano, o teu pai deposita, pastor, está lá na minha conta, lá na caixa lá. Faz o seguinte, traz o extrato para me ver a tua conta. Tá bom, o senhor quer ver? Disse, quer. E aí quando eu falei que eu queria ver o extrato,
extrato, criou-se o problema, porque agora não tinha dinheiro nenhum. E aí passou mais de mês, um dia encontrei ela de novo. Mas tu não foi me trazer? Pois é, pastor, o senhor sabe que eu fui ver meu extrato e minha conta estava zerada. E eu fui lá na caixa, discuti com o gerente, descobri quem tinha tirado dinheiro da minha conta. Tinham mexido na minha conta, pastor. Provavelmente essa minha tia que quer me matar. Eu disse, não, mas não tem problema. Tiraram o teu dinheiro da conta? Tiraram. Não, mas não tem problema. Tu me traz o extrato de antes disso. Você disse que tinha lá não sei quantos mil lá. Me traz o extrato de antes disso para mim ver. Pois é, pastor, mas apagou tudo. Não tem. Ah, não tem? Não tem. Eu disse, não tem dinheiro, não tem motorista particular, não tem carro blindado, não tem ninguém querendo te matar. Essa história não existe. E a menina disse assim, ai, pastor, o senhor não acredita em mim. Eu disse, não, isso não é verdade. Então a pessoa, ela mente compulsivamente, e aí vai emendando outra mentira, outra mentira, outra mentira, outra mentira, mas é salvo. Você está entendendo? É salvo. E a forma como nós lidamos com o pecado, então Jesus diz assim, ó, se a tua mão ou o teu pé te leva a tropeçar, Jesus não está dizendo para você mutilar o seu corpo. Se eu não me engano, foi aqui em Santa Maria que a família chegou um dia e o menino estava lá ensanguentado, porque ele entendeu que o seu órgão sexual era um problema. Ele leu isso aqui na Bíblia e pegou uma faca e tirou fora, cortou, decepou o seu pênis. Me faz pecar, e a Bíblia diz que tem que cortar. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que a nossa carne tem que estar sob o domínio do Espírito. O domínio do Espírito faz com que o desejo da carne esteja sob o controle. Então Jesus disse assim, se te faz tropeçar, corta fora. Porque é melhor entrar na vida. Entrar na vida, manco, aleijado, tendo duas mãos e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Verso 9, 18:9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 ser lançados no inferno de fogo. Jesus está falando sobre perder a salvação? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Não. Tá, pastor, mas ali diz que será lançado no fogo eterno, e ele diz depois que será lançado no inferno de fogo. Porque aquele que de tal forma não soube lidar com o seu pecado, uma das disciplinas que lhe será imposta é ficar num lugar de fogo pelo tempo determinado daquele milênio, não eternamente. O fogo é eterno, mas o tempo que ele vai ficar lá não é eterno. Deu para entender? Então Jesus diz, tira fora isso, para que você possa entrar na vida. Ou seja, presta atenção. Então, se eu sou salvo, eu não perco a minha salvação, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Faça o que quiser da sua vida. E nós vemos isso no meio da congregação, de muitos lugares. O camarada é salvo, mas tem 500 relacionamentos com 500 mulheres. A mulher é salva, tem relacionamento com vários homens, ou são namorados e vivem em fornicação, são salvos, mas vivem mais bebendo, enchendo a cara, criando problema, são salvos, mas têm uma vida, são mau caráter, são mentirosos, são enganadores, são envolvidos em falcatrua, mas são salvos. Eu não vou perder minha salvação, amém. Mas você vai chegar lá no tribunal de Cristo, você não acha que Jesus vai dizer, entra para a vida. Porque você não vai entrar para a vida. Você vai sofrer disciplina. Se o desejo de Deus é que nós sejamos filhos maduros, que nós tenhamos a estatura de filho perfeito, de varão perfeito, Ele vai te colocar no lugar de disciplina até que você alcance essa estatura. Você não quer perdoar, não quer, leva para o inferno, tudo leva para a morte, todos aqueles que você não quis
perdoar. Mas lá no tribunal de Cristo, Jesus vai dizer: entrega aos verdugos, até que ele pague a dívida. Quer ser obsessivo, compulsivo pelo pecado, por todo tipo de pecado? Seja, viva. Mas o Senhor Jesus diz: é melhor entrar sem uma mão, no sentido de não deixar que aquela parte do teu corpo te domine. Você nunca viu dizer: o camarada pensa com outra coisa na cabeça. O camarada pensa, é dominado por outro tipo de pensamento, por outro tipo de ideia, partes do seu corpo que lhe dominam. Amém, é salvo? É salvo. Mas o Senhor Jesus vai fazer o quê? Você não entra para a vida. Você não entra. Você não soube lidar. Então, o que ele diz ali? Ao vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ou seja, vai desfrutar de Cristo. Agora, aquele que viveu uma vida desordenada, viveu uma vida descomprometida, a questão é: então agora eu não quero viver isso, então eu vou fazer essas coisas por medo de ser julgado por Cristo, então eu vou ser comprometido, por medo de ser disciplinado por Cristo, então eu vou abandonar isso. Então a tua mente, a tua mentalidade ainda é de um religioso. Porque o religioso era aquele que o pastor dizia: se você não dizimar, o devorador vai vir na sua casa, vai sentar na sua mesa, vai comer tudo que você tem. Aí a pessoa diz: eu não quero devorador, então eu vou dizimar. Se você não ofertar, o Espírito Santo não vem sobre você. Eu quero o Espírito Santo, então eu vou ofertar. Então as pessoas faziam muitas coisas por medo. Você tem que vir no louvor. Não vai vir, então não vai cantar. Então, vinha o louvor, vinha o ensaio, vinha participar, não por amor a Cristo, mas porque tinha medo de ser disciplinado. Então, enquanto nós não entendemos que tudo que nós fazemos para o Senhor, temos que fazer pelo quê? Amor. Por amor. Eu vou contribuir por amor. Eu vou me empenhar, me esforçar, eu vou fazer isso por amor. Eu não vou fazer isso por medo. Meu Deus, agora, então quer dizer que o Senhor pode me lançar no fogo eterno e eu vou ficar lá 1000 anos queimando. Vai ficar. Então, eu tenho que fazer isso, eu não quero isso. Não dá certo, querido, porque a palavra diz que o Senhor examina o nosso coração. Porque às vezes o problema não está naquilo que nós fazemos na rua e que as pessoas nos veem. Às vezes o problema não está em eu ver você fumando ou bebendo. O problema está naquilo que ninguém vê, mas que só Deus vê. Naquilo que acontece às vezes dentro de casa, ninguém vê, mas Deus está vendo. Naquilo que acontece no escuro, que nós não temos visão para enxergar, mas que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Esse é o problema. O que mais que a palavra diz? A palavra de Deus, então, quando ela fala de riscar do livro da vida, você quer ver um outro texto? Mateus 19, verso 17. Esta é a resposta de Jesus para o jovem rico. A resposta de Jesus para o jovem rico. Respondeu-lhe Jesus, Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, o quê? Se queres, porém, o que diz? Entrar na vida. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Bom, se ele quer entrar na vida, e Jesus disse que para ele entrar na vida, ele tinha que vender tudo que tinha e dar aos pobres. A pergunta é: quer dizer que para que eu seja salvo, eu tenho que dar aos pobres tudo que é meu? Não. Não. Jesus está falando sobre aquilo que nos governa.
Então ele diz: você realmente quer mostrar que o teu coração é meu? Então você pega, vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí eu vou ver que realmente o teu coração é meu e que o teu coração não está nas riquezas. Quando você fizer isso, você se torna apto para entrar na vida. O quê? No desfrute de Cristo. Você entende? Então Jesus disse assim, o que Jesus está dizendo? Você quer contribuir? Contribua. Você não quer? Não contribua. Mas quando nós contribuímos para o reino, nós estamos mostrando o nosso coração. Jesus diz, quando nós fazemos isso, nós estamos juntando tesouro nos céus. Estamos nos tornando aptos a entrar na vida. Você entende? Nos tornando aptos para entrar na vida. Então, quando o Senhor Jesus fala que de forma alguma riscarei o seu nome do livro da vida, Ele está dizendo que essa pessoa, esse filho maduro, esse vencedor, que viveu para Cristo, que morreu para Cristo, que carregou a cruz, que negou a si mesmo, que viveu um padrão de filho maduro, de estatura, de varão perfeito, que viveu uma vida digna diante do Senhor, que abriu mão, que negou, que renunciou. O que é renunciar? Renunciar não é quando eu nego, quando eu deixo de fazer o que não me é permitido. Não me é permitido isso, então eu não vou fazer. Renunciar é abrir mão até do que me é permitido. Então hoje, com essa chuva, me é permitido ficar debaixo das cobertas. Mas eu vou renunciar a esse direito e vou à casa do Senhor, vou lá no templo, vou adorar o Senhor, vou levantar um altar de adoração. Eu estou renunciando. Eu estou abrindo mão de um direito que eu tenho, por causa de Cristo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que Jesus disse. Se você quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue a si mesmo, me siga, renuncie, abra mão de tudo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, é o último texto que eu vou ler? 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que ele fala. Se a nossa esperança em Cristo, se se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a nossa esperança em Cristo vai além dessa vida. Amém? A nossa esperança em Cristo, ela nos leva à eternidade. Ela não termina nesse tempo. A nossa esperança em Cristo não está em que eu tenha uma vida boa, plena, próspera nessa terra. Não é disso que se trata a nossa esperança em Cristo. A nossa esperança em Cristo se trata da eternidade, de saber que nós vamos partir e vamos estar descansando no Senhor. Se trata de saber que a palavra diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então, por mais dura, por mais difícil que seja a nossa caminhada nessa terra, por mais que às vezes nós olhemos e a gente diga assim, mas o Senhor podia facilitar as coisas para mim, o Senhor podia me dar essa ou aquela graça, aquela bênção, o Senhor podia me favorecer desse ou daquele outro jeito, o Senhor poderia curar as minhas enfermidades, o Senhor poderia me dar uma condição social melhor, mas se Ele não nos der nada
A nossa recompensa está lá. Amém? A nossa recompensa está na eternidade. Porque ao vencedor, o Senhor diz, ao vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Uau! O Senhor chegar e dizer: você, fulano de tal, você é alguém que está aqui escrito no livro da vida. Você negou a si mesmo, você carregou a cruz, você trabalhou para a expansão do reino, você se tornou um filho maduro. E sabe lá o que mais ele vai dizer? Ele diz: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Que honra! Às vezes as pessoas querem ter o seu nome honrado pelo governo, honrado às vezes por uma comunidade, e não são honrados pelo Senhor. Então o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo: se a nossa esperança no Senhor se limita a essa vida, então nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Vale a pena a gente continuar buscando ao Senhor. Vale a pena nós negarmos a nós mesmos. Vale a pena nós carregarmos a cruz. Vale a pena. Vale a pena. Pode ninguém ver, pode ninguém ficar sabendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está anotando no seu livro. O Senhor está recolhendo as lágrimas quando se chora pelo motivo certo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Se quiser entrar na vida, deixa ser. Vamos orar? Geração que busca. Ah, Senhor. Às vezes, diante dos problemas, diante das dificuldades, a pessoa desanima. Me deixa ser. Ela diz: mas será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena eu viver desse jeito? Pois a palavra está dizendo: vale a pena. Vale a pena sim. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. Deixe o Espírito Santo te tornar um filho maduro. Deixa o Espírito Santo tratar com a tua alma. Deixa o Espírito Santo tratar com as concupiscências da carne que domina as tuas emoções, as tuas reações. Talvez você devia dizer ao Senhor nessa tarde: Senhor, me perdoa. Senhor, vem dominar essa área da minha vida, essa área que eu não consigo dominar. Senhor, vem dominar essa concupiscência, esse desejo. Eu quero, Senhor, que isso seja anulado em mim, que isso seja anulado no meu corpo, na minha mente, na minha alma. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa tarde, Senhor. Ô Espírito Santo, como nós precisamos que o Senhor venha ministrar o nosso coração, Senhor. Que nós possamos concluir a nossa caminhada nessa terra como filhos maduros, como cidadãos na estrutura de varão perfeito. Senhor, que nós permitamos que o Espírito Santo venha, Senhor, ministrar a nossa alma, edificar, marcar o corpo de Cristo na nossa alma, formar o corpo de Cristo em nossa alma, Senhor. A nossa oração nessa tarde é que cada área da nossa vida, que ainda é governada pela carne, que ainda é governada pela alma, que ainda é governada pelos desejos incontroláveis, pela concupiscência da carne, que essas áreas sejam agora entregues ao Senhor. Meu Deus, todo desejo compulsivo, meu Deus, todo pecado compulsivo, Senhor, seja entregue à cruz de Cristo nessa tarde. Seja o domínio do Espírito Santo, Pai. Nossos lábios, nossas mãos, nossos pés, nossos olhos estejam sob o controle do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Santo, ajuda-nos, precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Esquecer as coisas Em nome de Jesus. de você. Amém, Jesus.